Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa. Capítulo 1, exercício número 20. Vamos ao enunciado. Considere uma lâmpada incandescente de 150 watts. O filamento da lâmpada tem 5 centímetros de comprimento e diâmetro de 0,5 milímetros. O diâmetro do bulbo de vidro da lâmpada é de 8 centímetros. Determine o fluxo de calor em watt por metro quadrado. Letra A, na superfície do filamento. E letra B, na superfície de vidro da lâmpada. E letra C, calcule quanto irá custar por ano para manter a luz acesa 8 horas por dia, todos os dias, com um custo unitário de eletricidade de 0,08 dólares por quilowatt-hora. Então, temos aí que o objetivo do exercício é, primeiramente, determinar o fluxo de calor no filamento e na superfície da lâmpada. Então, vamos começar pela hipótese, tá? Que a transferência de calor é permanente. Tá? Eu tenho aqui a taxa de transferência de calor. Que ponto? A taxa de transferência de calor é permanente e temos aí que essa taxa de transferência de calor é exatamente a potência da lâmpada, ou seja, os 150 watts que estão sendo fornecidos aqui pela energia elétrica. Então, a partir aí dessa hipótese, queremos calcular o fluxo de calor. O fluxo de calor na superfície, né, é definido como a taxa de transferência de calor dividido pela área da superfície. Então, temos aí o que vai diferenciar a letra A da letra B é a área da superfície. Então, para a letra A, a gente vai pegar aqui o filamento, tá? Então, vamos para a letra A área da superfície do filamento. Então, o filamento ele tem um comprimento e tem um diâmetro. Então, considerando aí que seja um cilindro, né? A gente tem que a área superficial de um cilindro é π vezes o diâmetro, que seria o perímetro, vezes o comprimento L, tá? Então, essa é a área aí da superfície do filamento, que podemos calcular como sendo π, o diâmetro aqui foi dado em milímetro, 1 mili no SI corresponde a 10 a menos 3, então fica 0,5 vezes 10 a menos 3 na unidade de metro. E o comprimento L foi dado aqui de 5 centímetros. O cent, prefixo do SI, corresponde a 10 a menos 2, então fica 5 vezes 10 a menos 2 metro. Então, vamos poder calcular aí como sendo π vezes 0,5 vezes 5 vezes 10 elevado, aqui menos 3 com menos 2, fica menos 5. Então, vamos ter aí uma área da superfície de 7,85 vezes 10 elevado a menos 5 na unidade de metro quadrado. Então, aí, com a área da superfície definida, o fluxo de calor ali na superfície do filamento vai ser a taxa de transferência de calor, que é os 150 watts, dividido pela área da superfície, 7,85, vezes 10 elevado a menos 5, aí, metro quadrado. Então, o fluxo de calor na superfície do filamento vai ser igual. Calculando, a gente vai ter 150 dividido por 7,85 vezes 10 elevado a menos 5. Então, vamos ter aí, deixando aí na base aqui de engenharia, vai ficar 1,91 vezes 10 a sexta, tá? Na unidade aí de watt por metro quadrado. Então, temos aí o fluxo de calor aqui na superfície do filamento. Na letra B, ele quer aí que a gente encontre, tá? Na superfície da lâmpada, tá? Que é aqui, ó. Considerando que a superfície seja de uma esfera, tá? A área da superfície vai ser dada aí por 4π vezes o raio ao quadrado, né? O raio é diâmetro sobre 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, a gente vai cortar o 4 com 4 e poder escrever que é π
d ao quadrado, já que ele nos forneceu aí que o diâmetro é de 8 centímetros. Então, a área da superfície vai ser π, aí o diâmetro, o cent aqui, como a gente fez aqui para os 5 centímetros, é 8 vezes 10 a menos 2, ou divide por 100, né? Aí metro, que vai ficar ao quadrado. Então, vamos poder calcular a área da superfície da lâmpada como sendo, aí, 8 vezes 10 elevado a menos 2, aí ao quadrado, isso daí multiplicado por π. Então, vamos poder escrever aqui 0,02, tá? Isso daí em metro quadrado. Então, vamos poder calcular que aí o fluxo de calor na superfície da lâmpada vai ser a taxa de transferência de calor, os 150 watts, dividido pela área de 0,02 metro quadrado. Então, fazendo aí 150 dividido por 0,02, a gente tem aí que é igual a 7.500 watts por metro quadrado. E, para finalizar o exercício, ele pede para calcular quanto irá custar por ano para manter a luz por 8 horas por dia, todos os dias, com um custo unitário de eletricidade de 0,08 dólares por quilowatt-hora. Então, na letra C, o custo anual vai ser igual ao custo unitário multiplicado pela potência consumida. Tá? Então, quem vai ser o custo anual? O custo unitário, a gente tem aqui, ó, que é 0,08 dólares por quilowatt-hora. Qual vai ser a potência consumida em um ano? A gente sabe que a potência da lâmpada é 150 watts, que vai ficar ligada aí 8 horas por dia. Então, 8 horas por dia. Essa aqui seria a potência diária, mas queremos aí a anual. Então, sabemos que o ano tem 365 dias, tá? Isso daí corresponde a um ano. Então, aí a gente corta dia com dia, aí aqui hora vai cortar com hora, e aqui watt vai cortar com watt. Aí na hora de fazer a conta, eu tenho que lembrar que o quilo corresponde a 10 à terceira no SI, não é unidade de medida. Então, vamos ter aí um custo anual de 0,08, que multiplica os 150, que multiplica 8, que multiplica 365, e isso daí eu divido por 10 à terceira, que seria o 1.000. Então, vamos ter aí um custo anual de eletricidade de 35,04 dólares por ano, que é as unidades que sobram aqui na conta, tá? Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!